Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entrevista Folha. O nosso bate-papo de hoje é com o vereador Imbraí Zayer. Hoje ele conta pra gente um pouco sobre sua trajetória e tudo que enfrenta os desafios da Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo, Imbraí. Obrigado pelo convite, né? Um prazer poder estar aqui conversando um pouquinho, né, sobre política, sobre a nossa cidade, né, e tá contribuindo aí junto. Muito bom. Imbraí, para começar, conta um pouco pra gente, né, sobre sua trajetória. A gente sabe que no começo você foi eleita líder do prefeito, né? Como que essa experiência, o que isso transformou um pouco na sua carreira agora como vereador, né? E qual foi essa transição? Como foi essa transição? Bom, para mim primeiro um orgulho poder estar como vereador em Rondonópolis novamente, né? Tive a oportunidade de ser eleito pela primeira vez em 2012, ainda bem jovem, aos 28 anos, eleito vereador. Tive a oportunidade de ser presidente da Câmara já no meu primeiro mandato. Eu acho que isso me deu uma experiência muito grande. Convivi ali com vereadores veteranos, né? A gente pôde trazer um pouco dessa experiência nossa na área administrativa privada para dentro do poder público, né? Eu acho que a gente precisa ter dentro da gestão pública, né, o mesmo zelo que muitas vezes a gente vê nas empresas e não vê dentro o mesmo zelo com o dinheiro público. Né? E eu tive a oportunidade nesse meu primeiro mandato de levar um pouco dessa experiência enquanto empresário, enquanto administrador, e conseguir nesse primeiro mandato fazer um bom mandato. Em 2014 saí candidato a deputado estadual, não fui eleito, mas tive uma boa votação. 2016 estava como pré-candidato a prefeito e tive um problema de saúde que me obrigou a optar por, naquele momento, né, cuidar da saúde, me afastar da política, então não fui à reeleição. E 8 anos depois, essa oportunidade novamente de estar representando a nossa cidade. Para mim é um orgulho muito grande, uma responsabilidade, e já recebi, né, não estive junto com o prefeito Cláudio Ferreira na eleição municipal, né, fui eleito pela base junto com o então pré-candidato Thiago Silva, que não se elegeu, né, e mesmo assim tive esse convite do prefeito Cláudio Ferreira para estar assumindo a liderança dele. Acredito que um pouco por essa experiência que nós tivemos enquanto vereador no primeiro mandato, né, e com esse convite de estar junto aos colegas vereadores ali, fazendo essa interlocução junto ao executivo. Né? Acho que o papel do líder ele é principal fazer essa interlocução entre os poderes, né? E a gente poder trabalhar em prol da nossa cidade. Muita gente me questionou, mas você veio com o Thiago, agora vai ser líder do prefeito Cláudio, né? Mas a gente entende que nesse momento a cidade de Rondonópolis precisa de união. Nós perdemos muito aí na última gestão, justamente por esse isolamento político que Rondonópolis se colocou. Né? E agora é um momento de reconstrução. Né? E o prefeito Cláudio tem trazido aí uma visão já diferente, a gente com a proposta de uma verdadeira mudança de chave na nossa cidade, né? E hoje lá na Câmara a gente pode contribuir junto aos vereadores, né? E acho que tem sido uma caminhada muito tranquila até o momento, os vereadores têm entendido essa necessidade dessa união, tanto é que hoje o prefeito praticamente não tem oposição dentro da Câmara Municipal nas aprovações dos projetos que são de interesse coletivo. Isso é importante, né, Ibrahim, essa união, porque vocês estão todos no mesmo sentido, é Rondonópolis melhor, transformar Rondonópolis numa cidade melhor, uma cidade que está aí, né, bastante pujante, crescendo cada vez mais, e aí são experiências que você vai levando e você vê realmente se a ideia é ser líder do prefeito, isso é bom para a cidade, então logicamente vai ser bom para você também. Então, contando um pouco sobre sua experiência do primeiro mandato, que a gente sabe que o primeiro mandato é sempre um pouco mais difícil, né? Tem alguma experiência do primeiro mandato que você trouxe para o seu segundo mandato, que você não trouxe? Quais as experiências que te ajudaram a hoje, né, nesse segundo mandato, a ser um vereador que está sendo hoje muito presente para a sociedade, aquele vereador que está lutando ali para trazer uma melhoria para nossa cidade? Olha, eu acho que primeiro é a maturidade, né, da idade, né? Eu fui vereador no primeiro mandato com 28 anos, hoje estou com 43 anos, né? E 42, eu já estou colocando um a mais. E, Já quer e ficar mais aí, velha? mas já caminhando para os 43, eu acho que essa experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos nossos anos, ao longo da vida, isso tem me ajudado muito. Hoje eu me vejo muito mais maduro, mais preparado, e com a mesma disposição de antes. Eu acho que isso é o principal. Meu primeiro mandato eu entrei com muita energia, me afastei das minhas empresas para me dedicar ao mandato, como eu estou fazendo nesse momento. Minhas empresas hoje, eu tenho sócios que estão gerindo e eu tenho me focado de fato ao meu mandato. Tenho me dedicado o dia inteiro, sempre que preciso, dia de semana, fim de semana, de manhã, de tarde, de noite, nós estamos
né, sendo participativo nesse sentido. Eu acho que essa experiência, e o que eu digo, assim, muito o que eu vivenciei, né, eu acho que eu afastei da política por conta de um tratamento de câncer, né, ao longo desses 8 anos eu passei por 5 cânceres diferentes, né, graças a Deus, em primeiro lugar, a renovação da minha fé, o aumento dessa fé, a esperança, né, isso aí me dá muita motivação, né, e principalmente um olhar para que a gente tenha mais sensibilidade com os problemas da saúde da nossa cidade. Né, eu cito também o caso que a minha esposa, que hoje luta contra uma depressão já há bastante tempo, então são áreas muito sensíveis e que a gente vê na cidade, após a pandemia, quantas pessoas têm adoecido. O câncer é uma doença cada vez mais presente, a depressão, entre outros transtornos também cada vez mais presente. E eu acho que essa experiência que eu vivi, que não foi fácil, ela primeiro aumentou sempre a minha fé, né? E principalmente esse olhar mais humano, né? Então eram bandeiras que a gente sempre trabalhou, claro, pela saúde, mas hoje a gente olha de uma forma diferente. Eu tenho buscado atuar muito próximo dessas áreas, junto ao prefeito, junto às entidades do terceiro setor, né? Além das bandeiras que a gente sempre trabalhou. Então acho que essa experiência de vida, aliada à minha experiência de formação de administrador, aliada à experiência que eu tive em Permandá, me trouxe hoje muito mais preparado para estar ocupando esse cargo e contribuindo com a nossa cidade. Primeiramente, ser humano, né? Porque a gente, como humano, a gente vê todo a batalha, quando a gente vê de longe, é uma coisa, quando você vivencia ela, é outra coisa bem diferente, né, Ibrahim? Exatamente, E né? realmente você é um vitorioso, não é fácil, todo mundo sabe que lutar contra o câncer não é uma batalha muito fácil, é uma batalha que toda a família enfrenta, não É o só que a eu falo. pessoa. São duas doenças que afetam toda a família, né? E a gente sabe que o pós-pandemia foi muito severo, né? As Exatamente. pessoas adoeceram. Hoje a gente vê que a depressão ela não tem idade, ela não tem raça, ela não tem credo, ela não tem situação financeira. É uma doença que está presente praticamente em todas as famílias e muitas vezes silenciosa e que tem tirado muitas vidas. Né? Muitas pessoas aí, a gente vê que os índices de suicídio, os índices de busca de tratamento, então são áreas que a gente precisa construir ferramentas, né, públicas para melhorar o acesso da nossa população. Isso seria exatamente minha próxima pergunta, né? Falando sobre realmente essas doenças atípicas que realmente estão afetando muita família. Tem alguma política, algum projeto de lei que o senhor vai implementar, que já implementou, que já foi aprovado? Conta um pouco mais para a gente sobre isso. Na Câmara a gente tem buscado, primeiro, atuar junto às entidades que já fazem um bom trabalho no município de Rondonópolis. Em se tratando de saúde mental, hoje, Rondonópolis tem um hospital referência até o Paulo de Tarso, né, mas que ainda está muito precisa de mais investimentos para aumentar o seu potencial de atendimento, para melhorar a infraestrutura. Nós temos bons médicos, mas é uma rede ainda pequena para a demanda que nós temos na nossa cidade. Né? Então, nós temos atuado nesse sentido, de reforçar essas entidades, da mesma forma também das empresas do terceiro setor, das associações e entidades que atuam no combate ao câncer, no apoio às famílias que estão em tratamento. Nós estivemos em Barretos, convidamos o prefeito e uma comitiva de vereadores junto para estar conhecendo um pouco do trabalho ali do Hospital do Amor, do Hospital do Câncer, entendendo que aquilo que é do SUS é possível se aplicar algo parecido na cidade de Rondonópolis. Né? Então, quantas pessoas hoje dependem exclusivamente do SUS para buscar um tratamento? Né? Então, projetos voltados nessa área que a gente já tem na Câmara aprovado, não só de minha autoria, mas de outros vereadores que têm trazido boas propostas para que a gente tenha uma maior rede de apoio e amparo para as pessoas que têm buscado tratamento nessas áreas, né? Seja na questão de doenças, do câncer, seja na questão emocional. Né? O investimento, eu sempre digo, está diretamente ligado à questão da saúde, à cultura, o esporte, né? Por mais que às vezes a gente ache que são áreas distantes, mas não são. Hoje, se você for ver, a prática esportiva já se mostrou como um grande aliado tanto na saúde como também na saúde mental. Se você for Exatamente. ver a cultura, é grande aliado. Então são eixos que muitas vezes o gestor, se não tem uma visão da importância, deixa de lado, nós temos que trabalhar só na saúde. Mas você tem a saúde preventiva, né? Como que você previne as pessoas de adoecerem? Como que você previne as pessoas muitas vezes de entrar na criminalidade? Como você previne a pessoa muitas vezes de ter um infarto, de ter doenças cardiovasculares? É através de áreas como essa, onde a pessoa entende a importância da prática esportiva, entende a importância também de ter o lazer, né, num mundo tão corrido, tão difícil, você ter essas opções. Então, assim, são eixos que no fim se interligam e que eu vejo que a gestão do prefeito Cláudio Ferreira já tem tido um olhar diferenciado para isso. A gente vê as áreas de esporte, cultura já sendo bem fomentadas e tudo isso a gente está economizando.
Existe um estudo da ONU que prova que a cada $1 investido em esporte, investido na cultura, a gente economiza $3 em saúde pública e segurança. Tá comprovado então, né, a gente realmente vê que são coisas que andam junto, um não anda Exatamente. sem o outro. É bem isso que você falou mesmo, a saúde mental ela tá muito interligada também com o que você faz na sua hora vaga, no seu momento de lazer. Exatamente. Realmente o prefeito tem esse olhar, tem tido esse olhar e é muito importante, até parabenizo, né, vocês estão fazendo um bom trabalho, né. E falando em projetos também, tem um projeto chamado Jardins da Chuva, que é um projeto seu, né, poderia explicar melhor pra gente como que é esse projeto? Como que ele funciona? Esse projeto, né, ele veio através de um eleitor nosso que nos mandou um projeto numa cidade vizinha que estava sendo feito, e eu fui atrás pesquisar sobre os jardins de chuva, né, o jardim anti-alagamentos. E aí, buscando entender um pouco mais sobre isso, eu vi que São Paulo, Nova York, cidades grandes, já usam essa engenharia há bastante tempo. Né? Em Rondonópolis, infelizmente, nós temos pontos críticos de alagamento na cidade. E assim, quando você fala de investimentos em obras de drenagem, obras de captação de água, são projetos caros e que demandam bastante tempo para se buscar o recurso e se executar. Né? O jardim de inverno ele simplesmente uma forma de drenagem natural que é feita nesses pontos onde a captação de água está muito maior do que o que ela comporta, né? E você constrói nesses eixos jardins que já funcionam como um dreno natural também. Então, essa água que muitas vezes vem, ela acaba sendo captada por esse jardim, diminuindo, né, o fluxo, e vai para o lençol freático. Isso é uma forma da gente manter o lençol freático nosso bom também. Então, assim, a cidade, quanto mais asfalto nós vamos tendo, vai diminuindo a capacidade de drenagem. Ou seja, se antes era terra e ali a água era absorvida, era grama, era absorvida, quando você asfalta, essa água precisa ir para algum Exatamente. lugar. Né? Então, é uma saída que embeleza a cidade, e você vai atrás desses jardins de chuva nessas capitais. Eu mesmo já tinha visto em São Paulo, mas não sabia o que era. Né? E aí, depois dessa iniciativa, eu consegui entender e me aprofundando, aí mostrei para o nosso prefeito Cláudio Ferreira, e nós apresentamos na Câmara um projeto autorizativo para que o prefeito possa executar essas obras na nossa cidade. Né? Ele deve ser votado aí nos próximos dias. Né? Tenho certeza que terá o apoio, até porque hoje nós temos grandes pontos da Que cidade que tem sofrem com alagamento. O prefeito já trouxe uma tecnologia que é o VACAL, que está na cidade, ele já demonstrou isso, que está fazendo uma verdadeira limpeza nas nossas galerias, que estavam bem comprometidas. Isso já vai amenizar um pouco o impacto das chuvas, mas com certeza ainda não é o que vai resolver de vez. A gente precisa ter um plano hidrográfico da nossa cidade para que a gente faça um bom planejamento dessas drenagens, mas o jardim de chuva é algo que pode já de imediato trazer um impacto positivo para a nossa cidade. Um projeto muito bom, inclusive, porque como a gente vê vários, como você mencionou, vários pontos de alagamento, que quando as chuvas estão muito fortes acontece, perigosíssimo inclusive, são coisas de má estrutura de muitas gestões anteriores. Então precisamos procurar soluções como esta mesmo, como esse projeto, como que o prefeito já tem feito, já mostrou que está funcionando. Isso é super importante, né? Exato. Falando sobre projeto, algum projeto sobre na área do esporte, que você quer implementar, que você tem vontade de implementar para os seus eleitores? Eu, a partir do ano que vem, né, os vereadores, novos vereadores, no caso, eleito agora no ano passado, eles terão as emendas impositivas. Né, eu sempre falo que as emendas impositivas hoje é uma ferramenta muito boa que o parlamentar tem para poder desenvolver projetos em prol da comunidade. Né, eu já estamos estruturando os projetos sociais. Tenho um sonho da gente ter aqui em Rondonópolis um centro de formação olímpica, Olha, para a coisa gente boa, pegar os nossos jovens ali que estão hoje em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que o crime organizado está lá na ponta, assediando esses jovens, que muitas infelizmente. vezes ingressam para o crime porque acham que é a única oportunidade que eles É a têm única de ter alternativa, ali né? um crescimento na vida deles. Embora a gente saiba que o futuro de quem está no crime organizado ele não é bom, é dois caminhos: ou vai estar preso, ou o pior, vai estar sendo enterrado jovem ainda, como a gente vê diversos jovens que estão tendo esse desfecho. Então a gente precisa fazer o quê? Levar alternativa para esses jovens. Né? E os projetos sociais e esportivos são mecanismos que funcionam muito bem. Eu cito isso até porque em 2013 nós tivemos aqui em Rondonópolis um projeto muito grande na área do jiu-jitsu, né, que foi feito até pelo meu sogro Venâncio, em parceria com a Petrobras naquele período. Foram 3 anos onde a gente tinha mais de 900 crianças fazendo jiu-jitsu, gratuito em todos os pontos da cidade, eram mais de 8 polos. E hoje eu vejo quantos jovens saíram daquele projeto e hoje
são profissionais, não só na área esportiva, mas advogados, médicos, policiais, professores, porque tiveram a oportunidade, através do esporte, de ganhar disciplina, de ter respeito, de buscar entender que o mundo vai além do que aquilo que muitas vezes é apresentado, tão longe das drogas. E casos como eu cito hoje, eu tenho um sócio meu que veio desse projeto social, meu Olha que sócio hoje da coisa academia, boa. e ele e o irmão, um foi para um caminho, o outro foi para o outro. Né? Então, assim, uma Diferentes. mesma criação, um acabou entrando para o crime, o outro hoje é um professor de educação física, né, sócio de uma academia, ou seja, mostra a transformação do esporte. E isso a gente vê casos e mais casos. Então, tanto na área da cultura como esporte, são eixos que eu quero atuar justamente para que a gente possa incentivar e, através do esporte, dar a oportunidade dessa criança, muitas vezes, conhecer outras cidades, viajar, integrar, socializar. Então, tanto Exatamente. de coisas que o esporte alia, né? Então, são áreas que nós vamos trabalhar a partir do ano que vem. Ai, muito bom. Isso incentiva demais os jovens hoje em dia, né? Ele ter com que gastar o tempo ali, realmente, às vezes, uma escolinha de futebol, alguma coisa que ele possa realmente participar de um campeonato fora, né? Exatamente. Já que a prefeitura dá esse apoio, né? Tem o ônibus para. Então, realmente, são projetos importantíssimos que a gente não pode deixar de parabenizar também. E assim, a importância, né, isso que você citou, né? Hoje eu quero até que aproveitar e parabenizar o secretário Marcos, que é o adjunto de esporte, parabenizar o secretário Carlos Júnior e o nosso prefeito Claudio Ferreira, porque hoje o esporte tem tido esse suporte da secretaria. Embora esse ano ainda foi um pouco tímido, porque o prefeito trabalha com o orçamento do ano anterior, mas só hoje desses atletas terem um ônibus da cidade disponível, que antes não tinham, para ir às competições, para buscar pessoas que estão levando o nome de Rondonópolis, né, e que antes não tinha esse respaldo, e hoje tem tido. Nós tivemos agora recentemente um jovem da nossa cidade participando do Campeonato Mundial de Tiro, né, nós Olha, tivemos atletas renomados. Então, assim, Rondonópolis é um celeiro de atletas. Nós sempre exatamente. tivemos. O que faltava, muitas vezes, era esse olhar e o apoio da gestão. Esse ano nós fizemos também uma lei para o esporte, que é o Craques da Terra. Essa lei foi atualizada, já é lei Olha, na coisa nossa boa. cidade. O ano que vem, a gente já, junto com um trabalho da Câmara, com a Prefeitura, ativamos o Conselho do Esporte, já estamos preparando para que a partir do ano que vem essa lei seja colocada em prática, que é o quê? O município poder fazer um auxílio pontual para os atletas que são ranqueados e têm representado a cidade de Rondonópolis, terem uma ajuda de custo financeira para ir para as competições. Muitas vezes é uma ajuda para passagem, para estadia, para inscrição, para alimentação, que antes não tinham, e a partir desta lei em prática agora nós vamos ter um mecanismo para se auxiliar. Vai ser regido pelo Conselho do Esporte. Então, são ações que nós temos já desenvolvido como lei e que com certeza vão beneficiar em muitas os nossos cidadãos e principalmente os atletas de Rondonópolis que têm se destacado. Muito bom, parabéns. Isso é muito importante, porque realmente às vezes os jovens estão ali só com aquela ajudinha de custo e às vezes ter essa ajuda da prefeitura, de vocês, vereadores, é muito importante. Fundamental. Como você mesmo falou, é importante para nossa cidade, leva o nome da nossa cidade para muitos outros lugares. A gente já viu gente que saiu de Rondonópolis jogando futebol fora. Teve agora o time do O Hawks, Hawks, né? né? Agora está indo para a final. Exatamente, conquistou Né? o Centro-Norte também. Exatamente. Quem sabe a gente vai ter a grande final aqui em Rondonópolis. Caso o Hawks vença essa próxima partida, e aí a final unificada que teriam, o mando Eles do podem Hawks. escolher, E aí aham, poderá ser feito aqui na nossa cidade, né? O Hawks que muito nos orgulha, né? E a gente precisa justamente isso, amparar essas equipes que têm levado o nome de Rondonópolis afora. Isso é muito importante. Ibrahim, você comentou que esse projeto, né, das chuvas, né, Jardim de Chuvas, foi um eleitor seu que trouxe a ideia, né? Isso é Exatamente. muito interessante, importante, né? Saber que os eleitores estão participando, trazem a ideia. E como que, tipo, a pessoa faz, assim, como que tá esse diálogo com a população, com seus eleitores, assim, a pessoa tem uma ideia, como que ela pode, assim, fazer para entrar em contato, levar aquela ideia para você? Assim, hoje as pessoas usam muito as redes sociais, né? E eu tenho um canal que eu utilizo muito para conversar, para responder. O meu contato é o mesmo desde o meu último mandato, celular também. Então, a gente sempre recebe mensagens, né? E a gente procura atender a todos, né? E avalia todos os projetos que nos chegam, né? Todos os dias vem sugestões. A gente está sempre acompanhando também nas cidades projetos que possam ser interessantes de se trazer para a nossa cidade, né? E esse
foi o Erlan até que me enviou, falou: "Ó, Ibrahim, olha que bacana isso aí", diante dessa indicação dele nós apresentamos. Então, eu sempre procuro estar próximo do eleitor, porque é importante, talvez venha uma ideia bacana e você consegue colocar em prática. Isso é importante, ter essa aproximação com a Então, população, assim, né? quem quiser, né, seguir o nosso trabalho através das redes sociais, né, o meu Instagram é Ibrahim Zayer, no Facebook, e através ali do direct, das mensagens, tem sempre mantido essa comunicação, tentando auxiliar a todos. É bom saber porque a gente sabe que se ele já catou um pedido de um eleitor, né, vocês podem ser o próximo aí, ter uma ideia legal, manda para o vereador de vocês que ele vai estar, né, sempre aí à disposição. Para a gente finalizar, Ibrahim, manda um recado para os seus eleitores que a gente colocou mais uma vez aí, né, lá na Câmara dos Vereadores, à disposição da população. Manda um recado também para a população de Rondonópolis, o que eles podem esperar de você futuramente agora, nesses próximos anos, e o que você quer fazer pela essa população. Olha, eu primeiro agradecer a todos aqueles que confiaram o voto, né, a mim. Eu tenho tentado retribuir isso com muito trabalho, né, buscado cumprir aquilo que eu me comprometi, né, lutar pela cidade de Rondonópolis. Na campanha eu sempre cobrava justamente isso. Rondonópolis precisa recuperar o seu protagonismo. É uma cidade que já foi assim o Eldorado do Mato Grosso e que nos últimos anos perdeu muito. A gente começou a ouvir muito se falar do Nortão, Sinop, Sorriso, Nova Mutum, e Rondonópolis foi caindo no esquecimento. É uma cidade que hoje é a segunda maior economia do estado, a terceira maior em população. E quantos anos a gente ficou sem ter um anúncio de uma grande indústria na nossa cidade, um governo que se fechou para o empresariado, que foi do ex-gestor, e não abria esse diálogo, não entende que para de fato a gente fazer justiça social, a gente se faz com geração de emprego, a gente se faz com dando a dignidade, ajudando sim aquele que precisa, talvez através de projetos sociais, mas dando oportunidade depois dele caminhar com as pernas próprias, né? E a cidade de Rondonópolis caiu no esquecimento. Então acho que nós estamos num verdadeiro momento de uma virada de chave na cidade de Rondonópolis. A prova disso é que a gente já tem tido quantas indústrias sinalizando a possível vinda para Rondonópolis. Acho que isso é algo que nos orgulha, né? Eu que não nasci em Rondonópolis, mas escolhi aqui, nossa família escolheu aqui para se viver. Desde os meus 5 anos eu estou aqui hoje, sou um rondonopolitano de coração. Estabeleci a minha família aqui, junto com meus filhos, com meu filho, com minha esposa. Não pretendo mudar daqui, porque amo essa cidade. E quero trabalhar muito para que ela volte a ser aquilo que ela nasceu para ser. Rondonópolis tem vocação para ser a grande cidade do estado de Mato Grosso. Tem um povo maravilhoso, receptivo, que as pessoas que vêm de fora são acolhidas, isso é muito importante. Quando você quer atrair profissionais, quando você quer atrair investidores, as pessoas olham justamente isso. Essa cidade, como é que é a infraestrutura dela? Essa cidade tem um bom polo hospitalar, ela tem um bom polo educacional, como que é a mobilidade? Então, são eixos que a gente precisa preparar a cidade até para atrair novas pessoas, recursos, atrair indústrias, e é isso que a gente tem lutado lá na Câmara, né? Hoje, lutado para mostrar que Rondonópolis tem tamanho e tem condição de voltar a ser uma grande cidade, e nós temos certeza que nos próximos anos seremos, né? Então o prefeito tem feito um bom trabalho nesse sentido, é um prefeito que tem visão, acho que isso é muito importante, quando você tem um gestor com visão grande, projetar a cidade para daqui 20, 30 anos, não fazer obra que resolve o problema hoje. Rondonópolis está crescendo, a gente tem que preparar a cidade para ter 500 mil habitantes, e é o que a gente tem discutido lá na Câmara Municipal e o que o prefeito tem proposto também pelo Executivo. Muito bem. Eu acho que o que você falou aí é muito importante para um vereador ou um prefeito, né, estar no poder, amar a cidade, porque a Com gente certeza. cuida de quem ama, né? Então, Exatamente. vocês têm feito isso, parabenizo você, o prefeito, todos os Obrigado. vereadores que têm feito esse trabalho, né? Nós, como jornalistas, nosso trabalho é só levar para a população a informação. Espero que sejam só informações boas, informações, né, que a cidade está crescendo, e isso é muito importante. Queria agradecer mais uma vez, né, por ter aceitado nosso convite, ter vindo bater esse bate-papo com a gente. Muito obrigado pela presença, Eu tá, que Ibrahim? agradeço, né? Parabéns, né, pela sede, pelo trabalho que vocês têm feito, né? O Folha Estado tem se destacado na cidade de Rondonópolis, tem trazido essa proposta de imparcialidade, de levar notícia. Eu acho que o papel da imprensa é esse. É Exatamente. ser imparcial. Quando tem que criticar, e nós que estamos no poder público tem que estar abertos às críticas, porque talvez, da mesma forma que alguém traz uma indicação, talvez uma crítica abra os nossos olhos para algo que nós estamos fazendo errado. Então, parabéns pelo trabalho, continue nesse bom trabalho, né? E sempre que tiver esse convite, com certeza vai ser um prazer estar aqui com vocês. Pode deixar, eu espero que seja uma parceria muito longa, tá? Muito obrigada pelos elogios, a gente agradece de coração. E, gente, para vocês verem entrevista como esta e outras informações de tudo o que acontece na nossa cidade e no estado, é só acessar o nosso portal www.folhaestado.com.br. Até a próxima!